Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje me fizeram uma pergunta: como que a espiritualidade fala com a gente? Como seus guias, porque todos nós temos, como que a espiritualidade, como seus guias falam com você? Deus te responde até o mínimo, então ele vai falar com você através de várias coisas. Através do seu dia a dia. E o que é seu dia a dia? Seu dia a dia são pessoas, lugares, meios de comunicação. Então vamos começar com as pessoas. Ele disse que pode usar até uma pedra para falar contigo. Então Deus responde o mínimo. Se você pergunta, faz uma pergunta, está em sofrimento ou está em agradecimento e faz uma pergunta a Deus, ele de repente ali no meio daquelas pessoas com quem você convive no seu dia a dia, é do tipo, né? Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então aquelas pessoas com quem você convive no seu dia a dia, acaba te dando a resposta ali de uma pergunta que você fez a Deus, do nada, né? Lugares, de repente você marca um horário para ir em um lugar, coincide que você não vai naquela hora, naquele dia, mas naquele tempo em que Deus quis, você chegou naquele local e alguém ali te deu uma resposta, te falou uma palavra do qual você precisava ouvir e aquilo te deu um clique, te acendeu uma luz. Meios de comunicação. Às vezes você faz uma pergunta e o que acontece? Você liga o rádio, ouve uma música e o que está passando? Uma música que fala exatamente o que você precisava ouvir. E então Deus te responde por várias formas. Você está preparado para ver espiritualidade? Você aguentaria ver espiritualidade? Se aparecesse um ente querido seu que já faleceu, por exemplo, mesmo que fosse seu pai e sua mãe, você se assustaria, você não está preparado. Então, como que Deus usa a espiritualidade para falar conosco? Através do sexto sentido. Há pessoas, todos nós temos um grau de fé, um grau de mediunidade, porque todos nós temos um espírito. Todos nós temos os 5 sentidos naturais, que é audição, visão, olfato, paladar e tato. Esses são os 5 naturais. O sexto sentido que todos nós temos e usamos, querendo ou não, consciente ou não, nós usamos esse sexto sentido. Esse sexto sentido já não faz parte dos 5 naturais, ele já faz parte de um sexto. Então, ele, se não é natural, ele só pode vir de uma energia que se chama alma, que está aí agarradinha no seu corpo. Está ali uma moça passando, que eu estou aqui na Escola Superior de Enfermagem. Então, elas começam a olhar. Às vezes, por exemplo, você marca para ir no local, ou marca um encontro com a pessoa, ou marca qualquer situação. Mas de repente te dá a intuição de que algo ali está estranho. É o seu sexto sentido te respondendo. Só que na maioria das vezes nós somos muito teimosos. Teimamos demais com o nosso sexto sentido. Até a gente aprender a lidar com ele, ele nos coloca em fria, vamos dizer assim. Por que em fria, gente? Porque a sua intuição fala contigo. O seu espírito da verdade, o seu guia espiritual está ali falando com você o tempo todo. Então ele não tem como se comunicar com você abertamente, como se comunica com muitos. Muitos ouvem, muitos veem, muitos sonham. Então eles têm várias formas de se comunicar, entende? Então, mas só que se aparecer na sua frente de repente, você ainda não tem uma espiritualidade aberta, uma mente aberta para aquilo, não acredita na espiritualidade, então você mantém portas fechadas para ela. E eles vão se comunicar com você de uma forma mais indireta. Vai te aconselhar, vai te guiar numa indecisão que você tem. Então, por exemplo, às vezes até te assustam. Às vezes você tá para ir ali, para você passar naquela rua, você saiu do seu trabalho, saiu da sua casa, foi comprar um cigarro, foi comprar um pão, foi fazer qualquer coisa e você precisa passar naquela rua. E de repente você vê uma sombra enorme do tamanho de um poste, do tamanho de uma casa, uma sombra estranha em formato de animal te perseguindo, ou você tem intuição que está te perseguindo. É só o seu guia espiritual te dando um susto, porque sabe e te conhece da sua teimosia. Com quantos de vocês já não aconteceu isso? Levar um susto da espiritualidade, para a espiritualidade ali estar te protegendo, porque naquela rua podia acontecer um assalto e você levar um tiro, podia acontecer um sequestro, podia acontecer um acidente, podia acontecer qualquer coisa. Então ele guia e te protege, guia nos caminhos que você está indeciso e te protege de qualquer situação que você não entenda. E às vezes você até entende, até sente a intuição, mas prefere temar, né?
Os sonhos, gente, os sonhos são uma enorme forma de aviso espiritual. Uma enorme forma de aviso espiritual. Por exemplo, se você teve uma sensação espiritual, você teve qualquer sensação espiritual, sensação mediúnica, digamos assim, porque todos nós temos um grau. Então, qualquer sensação de mediunidade que você teve, o que esse sentimento, que tipo de sentimento ficou? É a mesma coisa de você encontrar com uma pessoa ou pensar numa pessoa, que energia é energia, troca tem pensamento. Então, só de você sentir aquela energia por perto de você e você se sentir mal, é porque aquela energia não é boa. Ou você está com algum objetivo na vida que não é bom e aquela energia é seu guia espiritual chegando perto de você e brigando mesmo, te chamando a atenção. Então você vai sentir um enjoo, vai sentir qualquer coisa. Mas primeiro olha para dentro de ti antes de tirar qualquer conclusão e pensa, o que eu pensava antes de sentir essa sensação física? É ele te intuindo, ele te intui, não faça isso, não pensa isso, não cometa isso, como também te intui, não vai por ali. E quando você, quando esses filhos são muito teimosos, nós chamamos de filhos, né? Todo pastor, a gente chama, é um pastor que está guiando uma ovelha, então essa ovelha vai ser chamada de filha ou filho. Então, todo filho teimoso, seu pastor sabe como guiá-la, mesmo que seja dando um susto para livrar que ela passe ali por aquele caminho e algo de pior possa lhe acontecer. Penso que eu não estou esquecendo nada. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, tem suas várias formas de falar. E é como ele disse, gente, ele pode usar uma pedra para falar com você. Quando a sua intuição falar contigo, não teima. Para de desviar sua atenção da sua intuição. Ouça-se mais, porque o seu interior fala muito contigo. Você que não ouve. O seu interior é o cá fora que você não vê falando contigo, tá bem? Um beijão. Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu vou no meu último tratamento e só quando voltar da minha viagem agora, se Deus quiser, é que eu volto a vir aqui. Beijocas, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada.